levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior que nos apoia, nos auxilia, para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila. Querido Mestre, queridos amigos, neste momento em que estamos aqui, Senhor, para encontrar o equilíbrio, encontrar a paz, encontrar um pouco de paz para a nossa alma, nós te pedimos que possamos receber aquilo que viemos buscar. Receber, Senhor, esta alegria, receber este maná do céu, receber este conforto espiritual. Tu nos ensinaste que onde um ou mais estivesse reunido em seu nome, ali estaria, confortando a nossa dor de cada dia. Esteja conosco e que o aprendizado desta manhã sirva para praticar todos os instantes de nossa vida, com muita paz, com muita alegria. Nossa manhã de hoje nós vamos falar sobre as obsessões agressivas. O que são obsessões agressivas e por que elas ocorrem? Vocês vêm aos domingos e vocês percebem que nós temos uma aulinha que falamos de obsessões e uma aulinha que falamos das emoções, como que funciona as nossas emoções. Nós já falamos das emoções no sentido geral, nós já falamos das emoções separadamente, tristeza, alegria. A semana passada, o outro Gaizer, o Adilson falou das ingratidões, da gratidão, das decisões que nós temos que tomar, das decepções, que são as nossas emoções que nos levam a um processo obsessivo. Existem dois tipos de processo obsessivo. Um processo obsessivo ocorre pelos nossos pensamentos e as nossas emoções. A ciência chama de pensamentos obsessivos ou ruminantes. O que significa isso? Quando nós ficamos com uma ideia martelando na nossa cabeça incessantemente. Então, às vezes, uma pessoa nos magoou e aí a gente fica revendo essa situação da mágoa o tempo inteiro. Às vezes, nós sofremos uma dificuldade muito grande na nossa vida e nós ficamos revendo aquela situação muito grande da nossa vida, aquela dor, aquele sofrimento o tempo inteiro. Eu vou dar dois exemplos de doenças que faz a gente ter esse pensamento obsessivo. Um é aquela doença que nos coloca frente a frente com a morte. Quando nós temos uma doença e o médico diz para a gente que a gente está correndo risco de vida, que nós podemos morrer, que nós podemos desencarnar, o nosso idioma dentro da casa espírita. O que é o desencarnar? É o processo de morte do corpo físico. Nós já sabemos que o espírito não morre, o espírito não acaba. Então, esse processo faz com que a gente fique só pensando naquela doença. Toda hora, e a gente começa a ter um medo muito grande. Esse medo é uma emoção. Essa emoção nos leva a um pensamento obsessivo persistente, ruminante. A gente só consegue pensar naquilo. O outro tipo de doença, ou de dificuldade que ocorre conosco, é quando nós perdemos algo do nosso corpo e aí nós passamos a negar isso, nós passamos a ter medo e nós achamos que somos diferentes das outras pessoas por causa daquela perda. Por quê? Porque nós passamos realmente a ser diferente daquelas outras pessoas, dos naturais, dos normais. Vou dar o meu exemplo. Eu não gosto de ficar falando do exemplo dos outros. Eu gosto de usar o meu exemplo porque daí as pessoas entendem
que nós temos dificuldade. Eu perdi a audição com 5 anos de idade. Então eu passei a ser uma pessoa diferente das outras pessoas. Por quê? Porque eu não podia ouvi-las. E aí eu fiquei presa dentro do meu próprio mundinho, ficava ali, não ouvia, fazendo arte. Eu já disse para vocês que eu tenho mais de 200 pontos para o meu corpo de arte, porque não ouvia, fazia arte, né? Fazendo arte, essas coisas. Com o tempo, isso se tornou um grande obstáculo. Por quê? Porque falar era muito complicado. Eu tenho a graça de ter tido uma tia que não deixou eu esquecer como falava. Mas como eu não podia ouvir, essa fala era muito ruim. Então as pessoas que ouviam sabiam que era fanhosa e tal. Eu não sabia que eu estava falando fanhosa, que eu estava falando coisa. E isso demorou muito para eu conseguir. Gente, eu nasci, ainda era ditadura, eu tenho 61 anos. Então a gente não tinha saúde gratuita igual agora, gratuita entre aspas, mas a gente não tinha. Então a gente tinha muitas dificuldades. E não foi uma vez e nem duas que meus pais venderam tudo que tinha na casa para conseguir uma consulta para mim. Quando sabia que apareceria um médico naquela região, porque eu morava lá na fronteira do Paraguai e da Argentina. Então, não tinha. Quando falava assim, vai vir um médico, eles vendiam tudo da casa, a gente dormia no chão e ia na consulta. Ah, não tem esperança, não tem esperança. Então, isso foi muito tempo. Só quando eu consegui vir para Campinas e quando eu consegui, graças a um médico caridoso, ainda na ditadura, ele encaixou-me como paciente especial da PUC. Então eu passei a ter uma assistência melhor, fui fazer as cirurgias, fui fazer as adaptações, foram várias cirurgias, e hoje eu uso aparelhos, mas ainda assim, qualquer barulho que tiver perto de mim, eu preciso ficar muito atenta, porque eu tenho uma dificuldade imensa com a voz humana. Então eu posso escutar um barulho mecânico que passa lá na rua e não ouvir o que o Fernando falar para mim aqui. Por quê? Porque são barulhos e coisas muito diferentes. Então é lógico que você se sente diferente e é lógico que você só pensa nisso, pensamento obsessivos ruminantes. Você fica lutando com isso. Demorou muito para eu deixar de ter vergonha, vergonha de dizer que era surda. Eu sou um surdo que ouve hoje porque eu tenho recuperação cirúrgica, surdo oralizado, surdo que fala. Então é muito complicado e tem casos muito mais graves do que o meu. O meu não é nada comparado a casos gravíssimos que existem por aí. Então o meu não é absolutamente nada e eu me dou muito bem hoje com isso. Hoje eu me dou muito bem com isso. Eu me dou muito bem com isso a partir do instante que eu conheci a doutrina espírita. Aí, a partir daí, em 80, a coisa mudou porque eu fui pensar em outras coisas. Fui direcionar os meus pensamentos para outra coisa. Eu nasci na congregação cristã e fiquei na congregação cristã até os 17 anos. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem isso. Então, o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita ela vem trazer esse esclarecimento que nós vamos ter do outro tipo de obsessões. Eu expliquei até agora das obsessões levadas pelos nossos pensamentos. A doutrina espírita ela foi codificada por Allan Kardec no início do século XIX e ele oferece uma expectativa sobre as obsessões, sobre um outro olhar. E ele vai falar que as obsessões, ela é conceituada e influenciada por seres desencarnados ou encarnados, porque nós também obsidiamos o outro. Por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, ela obsidia o seu companheiro, a sua companheira, porque ela vigia os atos dessa pessoa. E as pessoas têm obsessões por coisas mais diversas. Nós já demos aulas aqui
falando das pessoas que têm obsessões por comida, por alucinógenos, por sexo, por jogos. Tudo isso são obsessões e são obsessões influenciadas por encarnados e desencarnados. O que são encarnados e desencarnados? Encarnados somos nós, que estamos na carne, encarnado. Desencarnado, um espírito igual a gente, sem a carne. Encarnado a gente chama de alma, desencarnado a gente chama de espírito. Então nós somos uma alma encarnada e tem o espírito que não tem um corpo de carne. E ele não pode atuar na matéria. Então como é que ele faz para ele conseguir as coisas? Ele influencia a gente a fazer. Então, um espírito não pode pegar uma faca. Lembra que eu vou falar de obsessões agressivas? Ele não pode pegar uma faca e atacar o outro. Ele não pode atuar sobre a matéria. Mas ele pode influenciar um encarnado a pegar a faca e atacar o outro. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Eles podem influenciar a pessoa insistentemente no bar beber, insistentemente a fumar. Por quê? Porque ele vai se alimentar dos fluidos que nós vamos exalar. Então, quando a gente fuma sem parar, bebe sem parar, come sem parar, não come coisas que faz mal para a gente sem parar, a gente pode estar sendo influenciado, sim. Nós precisamos ter essa consciência. Coisas que a gente come sem parar, que não é tão maldosa, mas que se transformam em mal, coisas que fazem mal para o nosso organismo, gordura, massas e por aí afora. Doces. Por quê? Porque vai danificar o nosso organismo. Por quê? Porque a gente tem um prazo de validade. Vamos falar da doença? Todos nós somos doentes. Nós encarnamos, somos doentes. Por quê? Primeiro, porque se nós encarnamos, nós temos alguma coisa para resolver ainda. E segundo, porque não é a nossa parte real, é a nossa parte de experiência. Então, o nosso corpo vai degenerar-se. Então, todos nós vamos desencarnar um dia. Agora, o ideal é que a gente desencarne bem. Como é que a gente desencarna bem? Bem, nós já estamos sujeitos a vírus, bactérias e coisas que a gente não pode impedir, né? Entre eles é o câncer. A gente não pode impedir isso, mas a gente pode impedir de ter doenças físicas, colesterol alto, hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes e por aí afora, controlando o quê? A nossa alimentação, insuficiência renal, câncer, porque tem gente, hoje nós temos que ter consciência que tem uma infinidade de cânceres que ocorre pela nossa negligência alimentar. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então Kardec explica o que é a obsessão. Então a obsessão é esta influência e ele diz que tem 3 tipos de obsessões. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. As obsessões por fascinações e por subjugações nos levam a obsessões agressivas. Como é que nós vamos perceber isso? Então é aquela pessoa que tem uma influência espiritual e essa influência perturba a outra pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm uma influência espiritual e ela se auto-perturba. Como é que ela se auto-perturba? Ah, eu sou perturbado, eu não mereço, eu sou muito ruim mesmo, eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu devo ter jogado a pedra na cruz. Eu escuto um monte de gente dizendo isso, eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu já disse aqui que eu tenho uma amiga que diz que ela não jogou pedra na cruz, que ela colou o chiclete que ela estava usando na cruz, que ela chegou muito mais perto para fazer isso. Por quê? Porque tem um monte de dificuldade. A gente fala, isso na psicanálise chama-se xistes, brincadeiras. E o que a psicanálise diz quando a gente faz essa brincadeira sobre nós mesmos?
Que nós estamos falando do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente não mente. E ele não tem uma palavra. Então, para isso, ele vai buscar recursos. Então, quando a gente diz assim, eu sou uma tranqueira mesmo, eu joguei pedra na cruz, eu colei um chiclete, eu não mereço isso, o que eu estou falando? Eu estou falando do meu passado. Qual passado? De vidas anteriores. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós carregamos uma bagagem atávica. O que é atavismo? Atavismo é dos nossos antepassados. O que eles aprenderam lá na época das cavernas, 256 mil anos, 70 mil anos, 80 mil anos. Então eles aprenderam lá e está no nosso código de DNA. Mas acontece o quê? Que muitos destes antepassados somos nós mesmos. Então, muitos desses antepassados somos nós mesmos. Então, o que nós trazemos? A lembrança daquilo que nós somos. Então, se a gente acha que tem uma facilidade para se tornar um alcoólatra, não beba. Sexta-feira, eu estava conversando com um paciente e ele disse assim, Sônia, eu nunca coloquei álcool na boca. E aí eu perguntei, por que você nunca colocou álcool na boca? Ele falou assim, porque eu olho para o álcool e eu tenho certeza que o dia que eu colocar álcool na boca, eu vou me tornar um alcoólatra. E eu não sei de onde vem isso. E esse rapaz nem é espírito. Ele nem é espírito, ele nem conhece essa história de que nós existimos antes. E ele traz isso de alma, então ele não bebe. Então se você sabe que você bebe sem parar, então não beba. Você sabe que você consome uma coisa e você desequilibra, não faça. Porque Paulo de Tarso já nos ensinou isso. Todas as coisas pode, tudo pode. Mas nem tudo convém. Para a gente saber que nem tudo convém, é o que nós, qual é a minha personalidade, qual é o meu entendimento. E aí nós precisamos ter esse tipo de coisa. A gente brinca com eu acredito que eu brinco sempre isso, olha aí, ó o xiste, olha a brincadeira. Eu acredito que eu vivi em regiões de muita fome. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa fissurada realmente em comida. Eu como um pouquinho e já estou imensamente satisfeita. Quem prepara fica assim, coitado do meu esposo, é ele que cozinha. E fica lá horas, fica lá cozinhando, elaborando, fazendo aquelas coisas e depois tudo isso é o que você vai consumir, mas já deu, já é o suficiente, já... Ele fala, poxa, me não dá nem prazer, né? Então você faz, experimenta, degusta, eu costumo brincar, mas eu adoro só degustar, coisa parecida. Então eu brinco com isso. Por quê? É uma natureza, mas na verdade não tem nada a ver com outras vidas. Tem a ver com esta vida. Eu tive uma infância de muitas limitações, onde todas as coisas eram contadinhas, onde a minha mãe fazia o que a gente chama de guarnição hoje, naquela época falava mistura, e aí ela dividia certinho um pedacinho de cada um. E não tinha um segundo pedaço, não existia essa história de vou repetir para comer mais um pedaço. E carne era de domingo, então todo mundo ansiava pelo domingo, porque no domingo ia aparecer a carne. Outro dia eu brinquei numa live onde eu já experimentei várias carnes diferentes de caça, todo mundo ficou horrorizado. As pessoas não sabem o que é fome. Então a gente optava pela caça mesmo. Então eu já comi cobra, eu já comi jacaré, eu já comi tatu e já comi gato doméstico. Então, gente, isso não é chocante eu falar isso. A pessoa fala, nossa, Sônia, isso é chocante. Não é chocante, a fome é chocante. A fome machuca, a fome dói. E onde eu morava é verde, anda é comida. Pronto, acabou, no meio do nada. Então, é verde, anda é comida. Então, hoje, lógico que hoje não, hoje eu me dou o luxo de ser vegetariana
Então, não comer determinadas coisas, mas hoje é outra cabeça, hoje é outro mundo. Então é isso que a gente tem que entender. Obsessões agressivas é toda aquela que você vai ter um débito e vai se aproximar um inimigo de você. O que é o inimigo? O amigo magoado, o amigo ferido, o amigo que está cobrando coisa. Ah, você acha mesmo que uma pessoa que você não deve nada, que você nunca viu na vida, vai chegar para você, olha aí, ó, você está me devendo a vida? Claro que não! Quem chega, quem se aproxima de nós é alguém que a gente machucou, que a gente feriu, ou ele machucou e feriu, porque a gente faz a mesma coisa. E como é que nós fazemos isso? Nós estamos encarnados, gente. A gente olha para a pessoa assim e fala, meu Deus do céu, de onde é que saiu essa criatura? O meu santo não combina com o dela de jeito nenhum, me deixa de fora dessa. Por quê? Porque você reconhece o amigo que você feriu e você tem medo que ele te reconheça da mesma maneira que você reconheceu. É normal, é natural, gente. Nós estamos experimentando. Onde? Num mundo, numa escola linda, maravilhosa, de expiações e provas. Não tem ninguém santinho aqui. Está encarnado, não é santo. Está encarnado, tem débito. Está encarnado, tem débitos desta vida e de outras vidas. Esses débitos nós temos que pagar. Vamos recordar Jesus? Nós ficaremos aqui até pagar o último ceitil. A última moedinha, a moedinha de 1 centavo do tio Patinhas. Nós vamos pagar. De que maneira que nós vamos pagar? Aprendendo a ser um homem de bem, a ser um homem de amor, a ser um homem de bom senso. E para como que a gente é um homem de bom senso? A gente olha para a pessoa, não posso fazer isto, porque isto que eu vou fazer pode me machucar. Eu estou ferindo ele, mas se alguém fizer comigo, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar magoado, então eu não quero que faça comigo. Então, a obsessão agressiva é quando a pessoa ultrapassa o limite do senso crítico. Ou seja, a influência está fazendo com que ele atue na matéria. Ah, Sônia, como é que a gente vê isso? Meus amigos, você faz uma fechada, porque nós fechamos, nós cometemos engano. Que a gente adora dizer que alguém fechou a gente no trânsito, né? Eu tenho sempre um amigo que eu falo para ele assim, querido, você fechou a criatura. Fechei nada, foi ele, tá certo? Então você dá uma fechada na pessoa no trânsito. A pessoa fala um palavrão para você, ela está influenciada. Pelo quê? Pelos seus pensamentos obsessivos ruminantes. E se essa pessoa tem esse hábito persistente de falar palavrão? Está influenciada, mas os influenciadores desencarnados. A pessoa desce, uma coisa de nada, uma coisa sem sentido. A pessoa desce, bate, quebra, machuca o outro, fere. E depois ele diz assim, nossa, eu não sei por que eu fiz isso. Gente, tem um monte de pessoas pagando pena que dizem, eu não sei como eu fiz e nem porquê. E a gente diz assim, estou mentindo. Não está. Naquele momento onde eclodiu todas as emoções e mais a influência, ele fez o que não podia ter feito. Então, isso são as obsessões. Uma coisa que leva a gente a ter essas obsessões obsessivas, agressivas, são as nossas vibrações negativas. Por quê? Nós acordamos de manhã, nós já acordamos com raiva, nós já acordamos com rancor, nós já acordamos com vontade de quebrar o pescoço de alguém. Eu tenho um paciente que ele diz assim, Sônia, se eu não falar com você 2 vezes por semana, eu não sou responsável por mim. Por quê? Porque eu acordo com vontade de quebrar o mundo e eu não sei de onde que vem tanta raiva. E eu não posso falar de espiritismo para ele. Primeiro porque não é o papel da psicanálise.
E segundo, porque ele tem uma religião que deveria estar contendo isso e não contém. Por quê? Porque ele não tem autoconhecimento. Estou tentando trabalhar o máximo que eu posso com o autoconhecimento com ele. Por quê? Porque nós acordamos desse jeito. Que influência que eu tenho? Gente, a gente admira os médiuns, nossa, Chico Xavier, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, Divaldo, Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo, Caio Barchúdio, que pessoas extraordinárias, quando você lê a história, que coisa maravilhosa. Qual é a predominância dessas pessoas? Pensamentos positivos. O amor, a bondade, a justiça, o perdão, a compreensão. Tudo coisas que a gente está meio distante. Então, os pensamentos negativos, ele vai facilitar a sintonia com obsessores. Por quê? Semelhantes atraem semelhantes. Os opostos se repelem. Se eu estou numa vibração alta, eu estou falando com os amigos espirituais em alta vibração. Se eu estou em vibração baixa, eu estou em sintonia com os de baixas vibrações. Mas a pessoa não pensa assim e está em sintonia. Vocês já falaram que ocorrem obsessões com crianças. Débitos do passado foi a primeira coisa que eu disse antes. O nosso inimigo nos alcançou, nos encontrou, reconheceu. Ele diz assim, geralmente eles dizem assim na reunião mediúnica: eu demorei 1 século, 4 séculos para encontrá-lo, e agora ele está disfarçado de homem, ou ele está disfarçado de mulher. Para os espíritos, a nossa sexualidade, o sexo que a gente escolheu para nascer, isso mesmo, o sexo que a gente escolheu para nascer, para eles é um disfarce. Por quê? Porque vai ter dificuldade de nos encontrar. Então, quando os débitos do passado nos encontram, a gente vai tratar. Vigilância, falta de vigilância moral. O que é a falta de vigilância moral? A gente só pensa no mal. Assiste TV que pinga sangue, a sala dá uma bolsa de sangue. De manhã até noite, acorda de manhã e já coloca lá no canal mais violento possível. O que você está fazendo ouvindo notícias? Gente, caso vocês não sabem, existem canais de notícias boas. Só notícias boas. Tem um canal que chama Notícias Boas do Brasil. Está quase falindo, está quase fechando por falta de seguidores. Um monte de coisas boas, de cultura, de etc, etc. Vive pedindo ajuda porque não tem seguidores. A Videopédia da internet está pedindo assinantes porque ela corre o risco de fechar. Por quê? Porque não tem seguidores, que traz informações de tudo que você possa imaginar. E o que dirá agora? Mas vai para um canal de dancinha, de violência, de quem fez o que contra quem, de novela, maior perda de tempo que existe. Eu chamo a TV de tempo vago. Você fica ali jogando fora a sua vida. Novela é tudo igual, é o mesmo roteiro. Tem a mocinha, tem o mocinho que não confia um no outro, confia em Deus e no mundo e não confia um no outro. Tem a vilã, tem o vilão, tem o invejoso, tem o cruel, tem o maldoso. E eles vão comer o pão com diabo sem requeijão. E no final eles vão dizer, eu te amo, eu te amo. Até parece que a vida é assim, né? Você passou a vida inteira sem confiar na pessoa, você traiu, você fez isso e aquele outro, e depois você tem um final feliz. Gente, a vida não é novela. Se você magoou, se você feriu, você vai ter que resgatar isso. A pessoa não vai te perdoar mesmo. De maneira alguma. Então, quando a pessoa tem um comportamento violento, ela pode estar influenciado com esses amigos. Tem pessoas que é violenta por natureza, então ele nunca está sozinho. Então a gente tem que aprender a melhorar essas coisas.
que é uma coisa violenta? A pessoa tem uma impulsividade incontrolável. Porque a gente acha que violento é só a violência física. E aquelas pessoas que atacam a gente verbalmente de tal maneira que a gente fica... Vocês já ficaram paralisados diante de uma agressão verbal de outra pessoa? Eu, infinitas vezes. A minha profissão, inclusive, às vezes ocorre isso. A pessoa fala, desliga a câmera, vai embora, lá, 15 dias depois me chama, lá. Mas o que é isso? A pessoa tem um impulso. Eu te amo de manhã, eu te odeio de noite. E as pessoas acham assim, ai, essa pessoa vive no oposto. Um dia ela ama, um dia ela odeia. Ela vive no oposto. Porque o ódio é o oposto do amor. Gente, o ódio é parceiro do amor, é irmão gêmeos do amor. É difícil, inclusive, de você saber quem que é um e quem que é o outro. Eles andam lado a lado. Por quê? Amor é um conjunto de virtudes nobres, elevadas. E ódio é um conjunto de instintos. E nós somos 99% inconsciente e 80% das nossas ações são irracionais, instintos. Então a gente anda de mão dada, de parceria com o ódio o tempo inteiro. A gente ama e odeia o tempo inteiro. Uma hora a gente está com um, outra hora a gente está com o outro. Olha, então, afinal de contas, o que é o oposto do amor? O oposto do amor é você ter consciência que não pode ferir, que não pode magoar, que não pode transformar a vida da outra pessoa no inferno. O inferno é um estado de alma. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, a pessoa ela tem o quê? Impulsividade. Te ama de manhã, te odeia de tarde. E ela tem impulsividade com ela mesma. Ela se ama de manhã e se odeia de tarde. Eu nem olho no espelho porque eu não quero ver o reflexo que está lá, porque eu não gosto do que eu vejo. A pessoa está se odiando. É o tipo de sentimento que ela tem por ela própria. E ela leva isso para outra pessoa. Autodestruição, mutilação, se cortar, se arranhar, se morder, procurar briga com o outro para que o outro lhe bate. Tem um monte de gente que faz isso. É uma autopunição, é um processo obsessivo e é um comportamento autodestrutivo. E muitas pessoas chegam ao suicídio por causa disso. Então tem muitas pessoas que chegam ao suicídio pela influência e pelo pensamento impulsivo e essa autodestruição. E quem fica usando qualquer tipo de droga o tempo inteiro faz isso. Como é que a gente se livra disso? Primeira coisa, evangelho no lar. Aprender a guardar um dia da semana, só um dia da semana, para se reunir com toda a sua família, ler a Boa Nova, o Código de Vida de Jesus, ler sobre isto, explicar um para os outros e pelo amor de Deus. Evangelho no lar não é para você falar, olha, tá vendo como essa palavra foi perfeita para você? Eu vinha sempre te falando, mas não te encontrava a referência, acabei de encontrar, está em Mateus XX. Gente, não é isso que é Evangelho no lar. Evangelho no lar é para a gente aprender, é para a gente saber o porquê que a gente precisa fazer. Viver em paz uns com os outros, pedindo ajuda para uma atmosfera de paz. Então, Evangelho no lar. Passe, e eu vou falar do passe espírita, tem o passe magnético, que vocês podem pagar por isso, mas vocês têm o passe espírita, que é gratuito. O passe magnético é conhecido como reiki, o reiki é um passe pago. Então, o passe espírita é o quê? O mesmo passe magnético, utilizando-se da oração para que os amigos espirituais nos auxiliem, para a gente ter o quê? Uma vida melhor e equilibrada. Passe espírita de desobsessão, é o que a gente faz aqui de domingo, onde a gente vai olhar
além de estar trazendo uma transfusão de energias boas para vocês, nós verificamos se há uma influência, um influenciador, e se há, a gente capta, a gente convida eles para uma conversa. Essa conversa é privada e o nosso trabalho aqui ele é misto, quando a pessoa precisa ouvir que ele tem, mas que ele tem um influenciador. E a gente procura fazer isso com a maior discrição possível. A grande maioria das influências nós vamos ver depois, com médiuns treinados para isso, que vai ajudar sem cobrar nada, sem comentar nada e anônimo. Então aprenda isso. E a coisa mais importante que é o quê? Reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a mudança dos nossos hábitos, pensamentos e atitudes. Não adianta eu querer que melhore as coisas se eu não mudar. Eu aprendi uma vez com um professor Gustavo e o professor Armando, da Casa Espírita Allan Kardec, eles davam o primeiro ano. Eles diziam que se a gente quer que as coisas mudem na nossa vida, mas a gente age sempre como um prato de doce de leite destampado, nunca a nossa vida vai melhorar. Porque se o prato de doce de leite estiver destampado, vai encher de moscas. Então, se você vem e faz um passar de mão naquele prato de coisa, as moscas vão voar. Mas se você não tampar, se você não jogar fora, porque se as moscas estiverem ali, você tem que jogar fora. Se você não jogar fora ou não tampar, elas voltarão. E Jesus já disse isso quando ele socorreu uma obsidiada. Ele disse, vai, mude, não peque mais, é mudar, é reforma íntima. Mude para que algo pior não te aconteça. Para que não aconteça que ele volte, ele sai por aí, que? O obsessor sai por aí, fica andando por aí, não encontra a guarida, volta, vê que a sua casa está limpa e arejada, ele volta, faz um assovio chamando mais 7. Sônia, você está louca, Jesus não disse isso. Disse sim, Mateus capítulo 12, versículo, acho que é 46, 47, que ele conta, fala sobre isso. Do obsidiado, que é o quê? O prato de doce que a gente não só fica abanando. Então a gente tem que fazer o quê? Mudar os hábitos, mudar os pensamentos, mudar a atitude, buscar a melhoria moral. E é essencial cortar sintonia com os obsessores. Como que a gente corta a sintonia com os obsessores? Pensando de forma melhor, pensando de forma mais agradável, pensando de forma moral, pensando como homem de bem. Tem um capítulo maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo que chama capítulo 17, Seres Perfeito. Ele dá caracteres de um homem de bem, caracteres do homem no mundo, caracteres de um bom espírita, como cuidar do nosso corpo, ou seja, um código de vida. Entenderam como que é fácil? Jesus trouxe isso há 2023 anos, mas a gente é teimoso igual não sei o quê. Mas um dia a gente aprende, um dia a gente coloca em prática, fica tranquilo. E não pense que pelo fato de eu estar falando, significa que eu já tenho santidade. Lembre-se sempre, estamos encarnados na Terra, temos débitos e aprendizado, não é só débito. Nós estamos aqui resgatando o passado e aprendendo coisas novas. Para que chegar na espiritualidade a gente poder dizer, oba, aprendi tudo, melhorei, tirei nota 10. A gente cobra tanto dos nossos filhos, né, na escola. Você tirou só isto? Como assim? Você não faz nada, só estuda e tirou essa notinha? Oh, criatura, nós somos alunos repetentes seculares.
Nós não fazemos nada a não ser só estudar a nossa vida e continuamos tirando nota zero. E bota zero mesmo. Então, a gente adora falar do outro, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo. Certinho? Vamos nos preparar para o passe, buscando Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, de todos os momentos que nos ampara, que nos auxilia, que nos dá tanta luz, que permite que os amigos espirituais estejam em torno de nós, para que nós possamos assim estar sempre envolvido com eles. Que alegria que é recebê-los, mestre de amor, bondade e luz. A tua presença na nossa vida enche-nos de paz e de tanto amor. Tu és, Senhor, o grande amigo. Permita que eu ande contigo, sempre com um sorriso, ensinando, aprendendo, exemplificando o teu amor. Mestre, tu és luz e eu sou sombra, mas o teu amor cobre o pecado, os erros de ontem, de hoje, substituo por tua paz. Mestre de amor e luz, o amigo de sempre, ande comigo e ensine-me a te seguir sempre. Quando eu cair, Senhor, levante-me do chão, para que o teu amor esteja em mim e eu possa dar ao meu irmão. Muito bem, agora é só aguardar que nós vamos chamar devagar. Eu vou fazer algumas trocas e nós vamos chamar devagar. Que maravilha, né? Terminar o dia com a presença de Lous. Lous é um espírito